Olá, terceiro ano, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja aí qual for o horário que vocês estejam assistindo a nossa aula, minha aula aqui do Tio Júnior de Ciências. Então sejam bem-vindos, tá? A mais uma aula para muito aprendizado que a gente tem hoje, tá bom? Estão preparados? Muito bem. Então vamos iniciar, já deixa todo o material preparado aí, tá? Deixa tudo prontinho para a gente iniciar os nossos estudos com todo o vapor, né? Com todo o gás. A gente vai revisar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, para depois a gente dar continuidade, tá bom? Que a gente vai aprender hoje. Muita coisa legal. Vamos lá, com o tio Júnior. Avante, né, crianças? Muito bem. Ó, então a gente falou, né, na semana passada um pouquinho sobre o solo, né? O solo, que é um componente do nosso ambiente muito importante, porque a gente precisa do solo para realizar várias tarefas, né? Para a nossa sobrevivência, claro. Então, uma das principais, né, importâncias que o solo tem para a gente é o cultivo, né, a plantação. Então, é no solo que a gente vai plantar vários alimentos, né, que são alimentos até que servem para a nossa alimentação. Então, a gente precisa plantar aí no solo, né, esses alimentos. Milho, né, mandioca, né, aí tem várias frutas, verduras, tudo são plantadas, né, no solo. Então, o solo é muito importante nessa questão para a gente também, né? E também, claro, que ele é muito importante para a própria planta, né, para que ela sobreviva, né, para que ela cresça, se desenvolva, né? Então, a gente precisa muito aí desse solo. Também o solo é muito importante, né, para a moradia de muitos animais, insetos até, né? Então, no caso das minhocas aí, né? As minhocas, elas moram dentro do solo, né? Elas precisam do solo para sobreviver, tá? Muito importante também para as minhocas aí. E também para a criação de animais, né? A gente cria animais no solo, não só as onças aí, né, que moram, né, como a gente também, né, seres vivos precisamos do solo, né? É no solo que a gente cria casas, né, construções, a gente constrói casas, né? É no solo que a gente anda, que a gente pisa, como os animais também, tá? E é no solo que nasce o capim, nasce a grama para os animais comerem, como as vacas, os cavalos, né? Então, tudo isso é de suma importância, o solo, para a gente. E a gente viu também sobre a formação do solo, que o solo ele não era formado como é agora, né? O solo ele é rocha, pedras, né? E devido às chuvas, o vento, essas pedras vão se quebrando e vai formando o quê? O solo, né? Muito bem, importantíssimo também, né? A gente viu isso na página, ó, 46, né? A ação das chuvas, do vento, da luz solar também, né? Dos seres vivos. Eles vão quebrando ali aquelas pedras e as pedras vão se formando em partículas. E aí cada vez menores. Tá uma pedrona, depois a pedra se quebra, fica várias pedrinhas. Depois daquelas pedrinhas se torna areia, né? Que é o solo em si. E aí é onde começa a nascer, né? Grama, onde nascem as árvores, e assim sucessivamente. Olha só, começando hoje na página 49, tá? Já estou com o livro aqui na mão para ir acompanhando e vocês também vão acompanhando junto comigo. Então, no solo, as minhocas encontram abrigo, né? Elas moram, alimento e condições adequadas para viver. Ao se movimentarem no solo, as minhocas elas se movimentam dentro do solo, né? Elas criam espaços que facilitam a entrada da água e do ar no solo. Olha que interessante. Então, é as minhocas que vai fazendo abertura para quando chover, a água penetrar dentro do solo. Interessante, né? E o ar também. Além disso, as minhocas liberam, né, humus no solo, ou seja, um tipo de adubo, né? Aí para o crescimento das plantas e assim sucessivamente.
Então, temos uma atividade aí, né? E eu vou estar só dando um exemplo para vocês. Se a gente pegar um copo de água e jogar a água na areia, e depois pegar outro copo de água e jogar numa calçada de cimento, o que é que vai acontecer, né? O copo de água que a gente jogar na areia, a areia vai sugar a água, né? E a água vai entrar dentro do solo. Só que se a gente pegar e jogar um copo de água na calçada de cimento, de piso, não vai penetrar. A água vai escorrer, mas não vai entrar dentro do solo. Não é isso? Então, isso acontece devido à impermeabilização do solo, né? Isso ocorre quando ele é coberto por calçadas, né? E construções, impedindo a entrada da água, por exemplo. Assim, a água da chuva não penetra no solo e escorre pela superfície. Não é isso? Muito bem. Ó, nós temos aí uma prática, tá? Eu vou estar explicando para vocês. E aí, caso vocês não consigam fazer aí de casa, mas a gente vai pelo menos ter uma base, uma noção de o que é que pode acontecer a gente realizando essa prática aí. Então, eu vou precisar de quê? 2 funis, né? Um pouquinho de solo que a gente encontre no entorno aí da casa de vocês e um outro tipo de solo. Então, a gente vai pegar aí 2 tipos de solos diferentes. Uma amostra, né, um pouquinho, de 2 tipos de solos diferentes. 2 garrafas plásticas de 2 vidros, copo plástico, cronômetro, algodão, colher, água e lupa. Tá? Então, o que a gente vai fazer com todo esse material? Vou resumir, tá, o básico para vocês. Olha só. Então, a gente vai pegar, né? Observe essas 2 amostras de solo, atentando para a cor do solo, o tamanho das partículas, ou seja, possa ser que tenha um solo que seja uma areinha mais fininha, né? Já o outro solo, não são 2 tipos de solo para escolher, então você vai ter que ser diferente. Então a gente vai observar primeiro esses 2 solos. O solo que só tem areinha fininha, já outro solo, possa ser que ele tenha mais partículas, né? Mais pedras, entendeu? Possa ser que ele tenha restos de plantas ali. Então, 2 tipos de solos diferentes. Então, a gente vai estar observando eles primeiro. Então, na letra B, coloca um pouco de algodão no fundo de cada um dos funis, né? E os encaixe na boca das garrafas. Então, vai pegar o algodão, coloca dentro do funil e coloca dentro da garrafa, das 2 garrafas, tá? Então, a gente vai despejar em cada uma das garrafas, no funil, né? Os 2 tipos de solo. Um solo a gente despeja em um funil e o outro solo a gente vai despejar no outro funil. Tá? Vai observando o que, é que pode acontecer. E aí agora a gente vai despejar o copo de água nos 2 funis, contendo os 2 tipos de solos diferentes. Marque um tempo, né, que ela demora para cair na garrafa plástica. Tá? Marcar o tempo. E aí, pessoal? O que é que você acha que pode acontecer? Né? O que é que pode acontecer com o solo que está em cada uma das garrafas? Será que a água ela vai escorrer igual nos 2 tipos de solo? Ou será que o solo que tiver mais pedacinho de pedra, mais restos de plantas, será que esse solo vai demorar mais para a água entrar? Ou será que o outro solo que só tem areinha, bem fininha, como se fosse uma areinha da praia, será que essa água vai penetrar mais rápido do que a outra? O que é que será que pode acontecer? Então, é isso que eu quero que vocês façam para a gente ver qual o resultado. Para vocês tirarem essa curiosidade, tá? E aí pode ser qualquer tipo de areia, qualquer tipo de solo que vocês tenham. Mas, porém, tem que ser 2 diferentes para a gente ver uma comparação. Qual a água que penetra mais rápido do que a outra? Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam essa comparação. Ó, aí já é o último passo, né, que eu estava explicando para vocês agora. Então, a utilização do solo pelo ser humano.
Você acha que o ser humano sempre utilizou o solo para cultivar plantas? Só para isso? Então, ó, durante a pré-história, o ser humano caçava animais e coletava as plantas que serviam para sua alimentação diretamente do ambiente. Né? Quando a quantidade de alimentos nesses locais diminuía, o ser humano se mudava para outros locais em busca de alimento. Né? Então, eles tinham aquele alimento ali, mas quando acabava, eles iam para outro local. Então, como essas pessoas estavam sempre se mudando, eram chamadas nômades. Com o passar do tempo, o ser humano percebeu que poderia cultivar plantas e criar animais, não precisando se mudar em busca de alimentos. Né? Como resultado, fixou moradia e deixou de ser nômade. Ou seja, aquele alimento pode acabar, então a gente pode plantar outro. E não sair para outros lugares em busca de mais alimentos. Não é isso? Então, olha só, a imagem abaixo apresenta o ser humano utilizando o solo de diferentes maneiras. Pessoal, isso aí nós estamos na página 54. Então, nós temos aí o ser humano, né, utilizando o solo de várias maneiras. Observe a imagem acima e identifica uma relação do ser humano com o solo. Então, aí, né, o ser humano está utilizando o solo para quê? Para criar animais. Ele está utilizando o solo para, né, cultivar plantas, né, plantar novas plantas, construir moradias. Então, ele está utilizando o solo aí de diferentes maneiras. Muito interessante, né? Então, ó, o cultivo de plantas. De acordo com a ONU, que é a Organização Mundial das Nações Unidas, página 55, tá? A população mundial em 2017 era de aproximadamente 7,6 bilhões de pessoas. Estima-se que em 2050, daqui a muitos anos, né, à frente, esse número seja superior a 9 bilhões de pessoas. Ou seja, cada dia que passa, cada ano que passa, a população vai aumentando, que vai nascendo mais pessoas. Não é isso? Morrem pessoas? Morrem, mas vai nascer muito mais. Então, ó, como você acha que a informação acima, né, ou seja, da ONU, daqui a 2050, né, sobre a população mundial, claro que vai aumentar, pode interferir no uso do solo? Então, né, quanto mais a população vai crescer, como isso vai interferir no uso do solo? Então, para atender a necessidade da população que vai crescer, né, vai precisar de mais alimentos e matéria-prima da população. É preciso aumentar a produção de alimentos, ou seja, se aumenta a população, vai precisar de mais terra, mais solo para construir casas. Se aumenta a população, vai precisar plantar mais para produzir mais alimentos para esse povo comer, né? Então, o cultivo de plantas é uma importante fonte de alimento para os seres humanos e outros animais. Além disso, é uma importante atividade econômica em diversos países como o Brasil. Então, ó, o Brasil ele é o segundo maior produtor de soja do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Ó, na safra de 2016 para 2017, o Brasil produziu mais de 103 milhões de toneladas de soja. O maior produtor brasileiro de soja é o estado do Mato Grosso. Então, soja ela é uma planta, gente, é um alimento, né, que a gente pode construir várias coisas com a soja, né? A gente pode produzir até o óleo de comida, né? Existem vários alimentos que podem ser produzidos através da soja. Então, esse aumento das áreas de plantio, ó, na página 56, o aumento, né, das áreas de plantio, como da cultura de soja e a maneira como o cultivo é realizado, pode causar alguns prejuízos ao ambiente. Nesse caso aí, né, o uso de máquinas agrícolas no cultivo de plantas reduz a necessidade de mão de obra, né? Porque, por exemplo, se fosse para colher toda essa soja, ia ter vários trabalhadores, mais de 100 trabalhadores ali trabalhando. Mas apenas uma máquina faz o trabalho de todo mundo. Então, diminui, né,
esse trabalho da população. Mas com isso, aumenta a liberação de gases poluentes no ar, né? Além de favorecer a compactação do solo. Porque a máquina ali trabalhando, ela vai queimando o óleo, queimando o combustível, e isso polui o ar. Não é isso? Ó, para proteger as plantações de pragas, né, ou seja, de insetos que queiram ali destruir aquela plantação, são utilizados o quê? Agrotóxicos. O uso incorreto e excessivo desses produtos pode causar poluição do solo, da água e até mesmo do ar. Né? Produtos, venenos, né, digamos assim, para matar esses insetos que queiram ali destruir, né, a plantação. Para realizar plantações, o ser humano retira a vegetação de grandes áreas de matas e florestas. Né? E geralmente, para fazer isso, eles queimam aquela floresta, aquela mata. Né? Ou até mesmo derrubadas, né? Corte, desmatamento. E essas ações provocam poluição do ar. Né? Perda e a destruição do habitat de diversos seres vivos, né? Ou seja, vários animais moravam ali naquela floresta, naquela mata, e com essa queimada destruiu o ambiente e, além do mais, pode até matar, né? Queimado esses animais. Além disso, elas podem tornar o solo pobre em nutrientes, pois matam importantes seres vivos presentes nos solos. Tá? Por exemplo, as minhocas, né? Elas são muito importantes ali na produção do solo, para manter o solo, né, nutritivo. E aí, com essa queimada, com esse desmatamento, tudo isso pode ser prejudicial ao solo. Então, nem tudo sempre favorece, né? Às vezes a gente pensa que vai favorecer, mas pode estar prejudicando. Então, obrigado, meus amores, pela sua participação conosco, aqui comigo, na nossa aula de hoje. Fiquei muito feliz, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí, né? Um pouquinho mais sobre a importância do solo que é para a gente. Então, vamos cuidar muito bem dele. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Com fé em Deus. Não é, crianças? Todo mundo dando tchau aqui pro tio Júnior. Tchau, tchau. Eita, que coisa boa. Não percam a próxima aula, tá? Não percam.